Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Sônia Blota. Oi, Cláudio. Bom dia. Pedro. Oi, bom dia, Brasil. Olha, Pedro, o pior é que não tem dinheiro, né? Não é que esteja sobrando, é que simplesmente o dinheiro não existe. O que foi autorizado foi que o governo brasileiro contraia essa dívida, uma dívida nesse montante, né? Que vai a quase 200 bilhões de reais. É curioso como a gente observa a onda de leviandade, de irresponsabilidade, né, dos três poderes, inclusive, concentrados assim em apenas 2 dias, né? Foi assim uma espécie de corrida ao ouro, sem ter ouro. Foi uma espécie de, como é que eu diria, de liberou geral, né? As pessoas, aquela coisa do passar o rodo, sabe? De se apropriar do dinheiro público, do dinheiro do Tesouro Nacional. Foi de fato impressionante, né? Porque a gente observou, o Pedro tocou nisso, né? Nesse ponto aí, que para mim é a coisa mais espantosa, que a gente sempre aqui tratou desse assunto, da dificuldade que os brasileiros têm, não só governantes, políticos, etc., mas todo mundo, economistas e tal, de pensar, né? Ou de concordar com a necessidade de políticas públicas que garanta a renda mínima para as pessoas mais pobres, né? A gente já discutiu isso aqui tantas vezes, né? Mas assim, primeiro não faz muito tempo, foi aquela discussão meses atrás para aumentar o Auxílio Brasil para R$400. Foi um clamor, né, dos formadores de opinião contra isso. Como é que pode? Vai tirar de onde esse dinheiro e tal? E, enfim, deram um jeito e os R$400 passaram a ser pagos. E agora não se trata nem de pagar 600, se trata de pagar 200 a mais do que já vinha sendo pago. E está essa confusão toda, uma confusão que envolveu inclusive o estabelecimento de uma aliança absolutamente curiosa, estranha, inédita entre o Supremo Tribunal Federal e o futuro presidente para diminuir ou para neutralizar o papel do Congresso nessa discussão de onde produzir, né, autorização para contrair empréstimo, para fazer dívida, crescer a dívida pública brasileira, para fazer face às fantasias das pessoas. E também para fazer face a essa gula insaciável, né, dos três poderes. A gente assistiu primeiro, tudo isso foi provocado, o pretexto foi aquele aumento que os ministros do Supremo decidiram se autoconceder, né? Um aumento de 18%, mas só que eles têm que mandar uma mensagem para o Congresso Nacional para aprovar, etc. e tal. Isso foi aprovado. E aí o que é que o Congresso fez? Uma antiga malandragem de Brasília, viu, Pedro, Sônia? Aqui assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar aumento para os três poderes, para as cúpulas dos três poderes, porque a gente então compartilha o desgaste. É essa malandragem que se coloca em prática em Brasília sempre, né? E mais uma vez isso ocorreu. Eles aprovaram essa mensagem do Supremo Tribunal Federal irresponsável, leviana, de aumentar os salários em 18%, e daqui a pouco vou dizer por que isso é leviano, e aí aproveitaram e aumentaram o salário dos deputados, dos funcionários, aumentaram os salários dos senadores, dos funcionários do Senado. O Congresso Nacional concentra a área do setor público, do serviço público, mais bem pago do país. Quase todos recebem salários muito próximos do teto. É gente muito, muito bem paga já. Não precisava dessa coisa, né? Quer dizer, aí fica ali, para definir os R$200 é um sofrimento, é uma confusão, tem que ter Supremo, tem que ter chantagem, tem que ter não sei o quê, mas para aumentar os salários dos ministros do Supremo em R$7.000. Foram segundos. Eles só precisaram de segundos para colocar em votação e aprovar. Os senhores que concordam permaneçam como estão, aprovados. É assim que eles fazem. Aprovaram em segundos o aumento de R$7.000 para o acréscimo de R$7.000, no mínimo, né, para os salários dos ministros do Supremo, também dos deputados federais, do presidente da República, dos ministros de Estado, senadores. O Senado Federal sapecou um aumento de 19,25% em gente que já ganha muito bem. Eu já trouxe aqui a informação, inclusive publiquei até os nomes, né? Fiquei tão impressionado, publiquei até os nomes. A partir do gabinete do presidente do Senado,
grande parte dos gabinetes dos senadores é constituído de funcionários do Senado, de carreira, que ganham mais do que o senador. Não que o senador ganhe pouco, eles já ganham muito, ganham mais do que merecem. Mas, enfim, e segue e assim, é assalto, é um assalto organizado mesmo, né, da elite do serviço público. A gente viu aí que o levantamento do Instituto Fiscal Independente do Senado apontando um acréscimo na despesa de só esse aumento do Supremo Tribunal Federal é leviano, porque ele impacta em toda a magistratura, em toda a justiça, impacta inclusive nas carreiras jurídicas dos outros poderes, procurador de Assembleia Legislativa, de Câmara Municipal, de Governo Federal, de procurador, consultor jurídico, toda essa gente, essas pessoas todas recebem aí esse aumento na proporção do aumento dos ministros do Supremo. É um custo que chega a ser abusivo. O Instituto Fiscal Independente fez os cálculos e só no âmbito do Supremo Tribunal Federal isso vai representar um acréscimo, um impacto de 1,8 bilhão de reais. Essa brincadeira lá que beneficiou os ministros do Supremo na política do meu pirão primeiro, né? Mas acontece o seguinte, os números são muito mais expressivos do que isso. Esse aumento fez com que o judiciário passe a custar no Brasil 112 bilhões de reais, minha gente. É a justiça mais cara do planeta e está longe de ser a mais eficiente. Aliás, eu quase digo a mais ineficiente, mas não é. Certamente há coisas piores por aí. Mas está longe de ser eficiente a justiça mais cara do planeta, que é a justiça brasileira. 112 bilhões de reais, Pedro. E olha, é preciso lembrar que 91% de todo esse dinheiro, 112 bilhões de reais, é só para pagar a folha de pessoal da justiça brasileira. Agora, para acrescentar 200 merrecas no Auxílio Brasil ou no Bolsa Família, que sofrimento.